Meu nome é Américo Tristão Bernardes, eu sou formado em Engenharia Elétrica, fiz minha graduação em Engenharia Elétrica, depois eu fiz mestrado em Física de Plasmas e fiz meu doutorado em Física do Estado Sólido. E tenho trabalhado, comecei a minha carreira acadêmica como professor de Física, tenho trabalhado com Física há mais de 30 anos. Meu pai era dono de uma farmácia de bairro, a gente morava na periferia da cidade, Juiz de Fora. Num bairro mais da periferia, assim, e meu pai tinha uma farmácia no bairro. E desde os 10 anos de idade, eu me lembro que eu adorava ir para a farmácia trabalhar no laboratório. A farmácia ainda fazia muita manipulação. Então eu gostava de ficar fazendo, olhando as receitas, fazendo manipulação. E desde essa época, eu praticamente devo ter desmontado quase todo o eletrodoméstico da casa. Quer dizer, muitas vezes o meu pai me censurava, mas a censura dele sempre tinha um incentivo, eu nunca me senti reprimido ou castrado, assim. É claro que ele não gostava que eu desmontasse as coisas da casa, e particularmente porque ele dizia que eu sempre montava, mas ao final parecia que estava tudo certo, mas faltava algum parafuso, alguma peça e a coisa nunca mais funcionava. Meu avô era um historiador, ele era muito interessado em história e geografia, cultivava essa parte de geologia em Minas Gerais, ele estudava muito tudo isso, estudava a história de Minas, gostava muito de contar histórias e casos, Então, eu acho que tem essas pessoas da família, meu avô, meu pai, assim, que com essas iniciativas eles deram muito reforço, Essa questão da curiosidade sempre foi um elemento importante. Eu seria hoje, se alguém fosse chamar, eu seria o típico nerd hoje, Assim, aquela história, eu era péssimo nos esportes, nunca me deu. Se pudesse trocar a aula de educação física pela aula de matemática, eu trocaria sem nenhum problema. Aliás, preferiria muito mais a aula de matemática, e adorava disputar campeonato de tabuada. Eu devo ter ganho quase todos os campeonatos de tabuada que eu disputei. Eu, em geral, procurava criar novidades. Eu me lembro que uma vez que tinha que produzir um mapa do Brasil, eu mandei cortar uma placa de vidro, copiei as linhas do mapa, e aí em cada linha de fronteira eu botei cola e fiz as fronteiras com linhas coloridas. E aí desenhei um mapa entre duas placas de vidro. Então ficou o suporte invisível e aquele mapa produzido por linhas coloridas, flutuando no espaço. Essa foi a minha ideia, de um mapa completamente... Isso aí seria talvez uma invenção 3D há 40 anos atrás, mais ou menos assim. Eu já estava improvisando 3D, sem óculos, Naquela época a gente ainda não tinha óculos. Um outro fato, já que nós estamos falando de fatos corriqueiros, tenho um primo, que ainda está vivo, e à época ele tinha ingressado na Nuclebras. E isso para a família foi uma das coisas mais notáveis, um engenheiro nuclear na família, interior de Minas Gerais, assim, alguém que era um engenheiro nuclear trabalhando no Rio de Janeiro, isso aí era uma coisa assim, bacana, E aí uma das primeiras coisas que eu fiz foi desenhar, na época a gente via tinha aquelas séries do cinema, de Flash Gordon, essas coisas todas. Fiz um projeto de uma pistola de raios laser. Eu tinha acabado de ler, isso eu devia ter lá, eu estava no começo da adolescência, eu tinha acabado de ler que o laser era, na verdade, um processo de emissão de radiação, o nome quer dizer isso, emissão de radiação estimulada, E aí eu fiz então uma pistola de raios laser, E a minha pistola de raios laser tinha como fonte de energia 2 pilhas pequenas. Então esse meu primo viu que a pistola estava tudo bem, mas essa fonte de energia era meio problemática para conseguir garantir o funcionamento da pistola de raios laser. Então eu disse que ia melhorar o projeto depois. Aí depois eu saí dessa parte mais bélica da engenharia assim, e fui para coisas mais, talvez, assim, menos violentas. Assim. A minha área de concentração hoje é numa área de física que é chamada de física computacional, onde a gente constrói modelos que buscam explicar os fenômenos da natureza, entender melhor esses fenômenos da natureza. Ao lado desse trabalho, como pesquisador em física, eu também tenho trabalhado como professor de física, me interessando ou me preocupando na formação de professores de física, mas também me preocupando com a divulgação e a difusão da ciência. Eu acho que
é uma atividade importante para o cientista, né? E a gente tem muitos exemplos de cientistas que atuam, ao mesmo tempo que fazem pesquisa, né? Também atuam na difusão, na disseminação, né? E eu acho que no caso do Brasil, a gente tem que ter um papel importante na formação de professores. A gente tem uma carência grande de professores de ciências, no meu caso, né, de física, então é importante esse trabalho aí. Eu tenho procurado me dedicar, então, também a esse trabalho de formação. A minha carreira, ela, de certa forma, começa, né, desde cedo, né? Quando eu estava no ginásio, né, a gente começava a trabalhar com feiras de ciência. Foi a época que começaram as feiras de ciência e eu adorava participar das feiras de ciência, montar experimentos, né? E foi uma época interessante porque eu ainda eu queria ser cientista nessa época, eu já tinha percebido que gostava de trabalhar com ciência, gostava de estudar, né? Queria ser cientista, mas eu não sabia muito bem se eu ia para a área de ciências biológicas, né? Ou se eu ia acabar indo para a área do que hoje talvez se chame de ciências físicas, né? O fato que foi aí o mais importante, que eu acho que foi o fato assim, que definiu a área, foi quando em 1969 o homem pousou na Lua. Né? Aquele dia é um dia que ficou, eu estava na televisão, e eu não sei se todo mundo imagina, né? Isso é 1969. Né? A televisão era preto e branco, né? A imagem era assim, algo completamente distorcido, com chiado, né? Mas eu fiquei aquele dia grudado na televisão, né, esperando esse momento, e quando isso aconteceu eu vi que o que eu queria mesmo era ser físico, e a minha ideia era de que ser físico me permitiria entender o que tinha, como é que o homem tinha conseguido fazer as contas todas, né, para empreender exatamente essa tarefa, né. Então, a partir daquele momento eu comecei a me concentrar nos estudos nessa área aí, mais de matemática, né, e fui para a engenharia, porque na cidade onde eu morava não tinha o curso de física, ainda não tinha sido implantado o curso de física, então eu resolvi fazer engenharia elétrica. Né? Na época, né, engenharia elétrica era o curso que tinha mais peso em matemática, né? Então minha escolha foi basicamente por isso. Né? E aí depois eu vim a achar a eletricidade, né, o eletromagnetismo, uma das áreas assim, muito interessantes, e aí fui trabalhar também. A minha formação no mestrado foi em eletromagnetismo e até hoje eu sou professor das cadeiras de eletromagnetismo para alunos de engenharia, de física e de outras cadeiras. Né? Bom, mais ou menos essa é assim, a história, né, desses últimos 30 anos contada em 3 segundos.